Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhato Terapia Integrada. E em tempo hoje falaremos da quinta ferida emocional, a traição. Quando alguém fala sobre essa ferida, tende a levar para a traição amorosa, afetiva do relacionamento. Não, não é sobre esse tipo de traição que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre aquela sensação de não poder confiar nas pessoas, aquela sensação que você tem que estar sempre em alerta, porque algo vai acontecer de muito ruim, alguém vai protagonizar algo contra você. Nós vamos falar da traição que faz com que você queira ter o comando sobre todas as coisas e que muitas vezes, quando você se coloca nessa posição, acaba sim sendo surpreendido ou surpreendida por alguém que pisa na bola com você. Então, olha só que interessante. Essa ferida, ela não acontece quando há mentira. Também, mas acontece principalmente quando aquela criança se sentiu desamparada, porque quem prometeu cuidar dela em todos os sentidos, em todas as necessidades, acabou não sustentando este cuidado. E aqui não é um sustento, digo, somente financeiro, tá? Nós estamos falando da palavra de sustentação, né? Sustentar, dar suporte, dar apoio, dar aquilo que realmente era necessário. Então, olha só, adultos que prometem coisas e não cumprem para essa criança. Gente, às vezes acontece, a vida real muitas vezes pode levar um adulto a mudar de ideia, a mudar o programa, a mudar o planejamento e não fazer aquilo que prometeu. A questão não é, puxa, não fez, é falar, é ser explícito, é explicar se caso não ocorreu. Porque a criança, ela fica sozinha ali com aquela sensação estranha, ela não tem consciência. Aliás, eu vou fazer aqui até um parênteses em relação a isso. Nós tendemos, quando adultos, a falarmos com as crianças como se elas fossem mini adultos. Elas não são, elas não são. Elas estão em baixo nível de consciência, elas não têm a noção de realidade que você tem. Vamos combinar que às vezes nem você tem. Como é que você quer cobrar de uma criança que ela tenha? Então, ó, se liga aqui, seja você pai ou mãe, ou que conviva com crianças, por favor, vamos começar a tomar uma postura de quem pensa, certo? Então, o que que acontece? Tem essa dinâmica que traz essa ferida, que porque a criança, gente, na verdade não só a criança, o nosso cérebro, ele vai buscar coerência. Portanto, para essa criança havia sinais de incoerência. A pessoa faz uma coisa, mas fala outra. Tem ditado aqui no Brasil disso, não é isso? Ai, gente, até esqueci o ditado que eu ia falar. Veio na minha cabeça e sumiu. Não, eu pensei em ter aquele de companhia agora. Ai, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, ai, lembrei. Incoerência. Quer dizer que você tem que ser perfeito? Óbvio que não, ninguém é. Mas quando você se centra, cuida das suas feridas emocionais, traz os recursos, automaticamente você consegue ser uma pessoa mais coerente. E a criança lê isso com muita facilidade. Então, é algo que é dinâmico, tá, gente? Acontece na vida, no dia a dia. Não precisa ser falado. Olha, nós vamos sentar no sofá e falar sobre coerência e incoerência na família. Isso não existe. É ali, ó, no, vai buscar na escola, vai fazer as coisas, chama alguém para visitar a casa, um parente, age de um jeito, fala, né? Enfim, é isso que eu tô falando. Essa coerência e incoerência, ela tá ali, ó, no dia a dia, no que você veste, no que você está oferecendo para comer, no que você está fazendo. A criança está observando. E aí ela vê isso, o que ela entende? Ela precisa ser uma parceira emocional daquele adulto, porque se ele não tem coerência, socorro Deus, eu vou morrer, entende? E aí ela quer ir para o comando. Aí o que acontece também?
logicamente, você tem muita incoerência, não tem limites claros nessa família. Não tem autoridade vindo dos pais, principalmente, de pai e mãe. Há uma incoerência, um desalinhamento, inclusive, com essas pessoas, né, que fazem essas funções. Porque, gente, ser pai e mãe é função, tá? Então, pode haver aí uma outra pessoa que faça isso, às vezes, para a criança, um avô, uma avó, um tio, uma tia, que vai fazer essa função de cuidados que é de um pai e de uma mãe, né? A função, não é a pessoa. E aí, o que vai acontecer? Aí fica nesse giro. Então, há uma quebra consistente de confiança. Então, o que acontece? A criança, ela aprende que confiar, ela machuca, entendeu? Porque ela não vai encontrar apoio, ela não vai encontrar verdade ali. Então, para ela fica muito difícil. Então, vamos àquelas frases boas para você perceber se é essa ferida aí que está levando a sua vida. E depois, lembre como você pode começar a melhorar. Você sente que precisa estar sempre no comando das coisas? Em tudo, no trabalho, na sua família, com suas amizades. Gente, até no jeito que a pessoa manda mensagem para mim, eu sei que ela está nessa ferida aqui. Então, tudo tem a ver com isso, com esse controle, com esse comando. Tem dificuldade de delegar uma atividade para alguém? Porque você acredita, obviamente, que ela não pode fazer melhor que você. Porque, imagine, você sabe tudo. E a questão de confiança, você não confia que a pessoa vai executar. Então, isso diz mais sobre você do que a capacidade do outro. Então, se você não consegue dar uma atividade para o seu filho fazer em casa que seja compatível com a idade dele, para o seu marido, para a sua esposa, lá no seu trabalho, atenção aqui. Você se irrita demais quando algo foge do seu planejado? Ah, as pessoas nessa ferida aqui amam planejar. Você desconfia de tudo, de todos? Ah, mas eu falei para você que essa pessoa ia te dar um bola fora. E aí, né, ainda vai lá e se acontece com você ou com alguém que você ama, vai lá e ainda acusa, certo? Você prefere ficar sozinha ou sozinho na maior parte das vezes para não se frustrar? Pois é. A ferida de traição gera adultos fortes, mas sempre tensos. E aí vem aquela, tenho certeza, se você não fala isso para alguém, você pensa, eu sei, eu conheço gente. Até porque eu também tenho 5. Então, eu também sento nesses lugares. Hoje eu saio com mais facilidade deles e alguns já estão ali bem longe, mas vamos lá. Se eu não cuidar, ninguém cuida. Ai, olha só você, salvador ou salvadora da pátria. Eu sei como fazer melhor. Fala isso, pensa, tenho certeza. E não dá para confiar, não. Já foi machucado lá atrás, então vai procurar, inclusive, sempre o erro das pessoas para você se firmar. Então, se eu não pegar isso aqui e não fizer, vai dar errado. Então, a ferida de traição, o que ela faz? Ela transforma vigilância em personalidade. Então, você acha que esse jeitão aí é sua personalidade? Não, gente, é só a dor mesmo gritando na sua cara. Mas você não sabia até aqui. Então, vamos lá. Agora você pode fazer algo sobre isso. Quais são as principais doenças não vou falar principais, né? As psicossomáticas que podem aparecer aqui. Lembrando que a ferida de traição, ela aparece depois do desfraude, quando a parte ali lombar, sacral foi terminada de inervá-la na infância. Então, é quando a criança já consegue pular sem apoio, certo? Ou subir degraus sem precisar encostar em algum. Aí, como é que chama aquele que a gente põe a mão? Corrimão. Ou em algum lugar. Ela, na verdade, tem ali um momento de poda neural. Então, o que acontece? Você tem aí essa informação nessa faixa aí de 5 anos de idade, mais ou menos. E o que acontece?
por ser uma região ali onde a gente tem também os nossos órgãos do sistema reprodutor, a tendência da pessoa desenvolver doenças nesses órgãos é muito grande. Então, eu estou falando, sim, de ovário, de útero, de próstata, de testículo, dos próprios órgãos genitais. Então, distúrbios relacionados à questão ali dessas regiões. Então, cisto, mioma, a famosa lá que as mulheres têm. Olha, gente, hoje a minha cabeça, eu vim aqui, me preparei, mas a minha cabeça está levando embora algumas informações. Vamos lá. Endometriose, lembrei. A questão, por exemplo, também de disfunção nos homens ali, impotência sexual, disfunção erétil e outros problemas normalmente estão conectados com essa ferida. Não que seja uma regra, lembra? Sem rótulos, mas aqui nós sabemos ali que podem ter esses vínculos. Assim como infecções urinárias recorrentes, a questão também de imagem também pega bastante aqui, a gente já vem falando disso, né? Mas a forma como a pessoa se vê e como ela se coloca. Então, nós temos muito disso aqui, tá? Não que, assim, não possam haver outras. As feridas, elas vão se juntando, eles falam, mas eu tenho todas as patologias do mundo. Porque você está com as feridas todas abertas. Elas estão aí todas infeccionadas, ok? Então, você tem essa tendência neste movimento, tá? E aí, o que fazer, então, para amenizar? O que fazer para melhorar? Lembra sempre que aqui é para você transformar, você dar o primeiro passo para tomar consciência e aí sim começar a fazer algo sobre isso. Autoconhecimento. Método 100 aqui comigo, corpo, emoção e mente, para você poder fazer a sua jornada terapêutica e cuidar disso de verdade. Aí, o que fazer? Vamos lá. Primeiro eu vou falar o recurso. Lembra? Se tem dor, tem recurso. O recurso dessa ferida é a realização. Pessoas que têm essa dor tendem a pegar projetos, tendem a fazer as coisas e elas vão fazendo, elas vão ficando engajadas e elas terminam. São pessoas que são realmente ali realizadoras. E elas são bem comunicativas no sentido também sedutor, porque elas normalmente são pessoas que são bem simétricas, são bem curvadas, têm um corpo bonito. Por quê? Ela precisou se adaptar neste corpo que aguenta muita atenção, mas também tem o lado onde consegue envolver para poder, então, fazer o quê? Ter as realizações. Então, o que fazer? Começar a separar passado de presente. Gente, essa questão dessa linha do tempo é sempre polêmica, porque independente da ferida, realmente o presente é o único momento que você pode viver. Só que a pessoa aqui, ela fica presa, ela fica congelada nos erros que houveram na sua própria formação, na sua criação e que ela veio cometendo ao longo da vida e acaba acreditando que sempre vão ser os mesmos e acabam, na verdade, sendo, porque a gente reflete justamente isso. Quando a gente olha para o futuro com uma intenção e para o presente como a ação, o passado ele vai ficar no lugar dele, que é fixo, acabou, já foi. Então, é coordenar isso. Eu tenho exercício para o presente, para você ficar instalado no presente. Me chama que eu te passo alguns. Soltar esses microcontroles. Então, para de corrigir tudo ao seu redor, para de reclamar das coisas que estão ao seu redor. Não corrige ninguém. Deixa quietinho. Não assume tudo. Permita que os outros façam no tempo deles, do jeito deles e na hora deles. Porque assim também as pessoas criam responsabilidades. E você passa, então, a confiar. Procure relaxar o seu corpo de maneira consciente. Senta um pouco, deita um pouco, vai lá, respira e simplesmente dê o comando na sua cabeça para o seu corpo relaxar. Eu costumo convidar o corpo assim, faz um scanner da cabeça aos pés, certo? E vai percebendo onde as áreas estão mais tensas. E lá, respira e pede, dá, aliás, o comando de relaxamento.
Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Sim, porque é o simples que funciona. E muitas vezes nós subestimamos o simples. Por quê? Porque a mídia, a sociedade, a galera aí, ó, vendeu uma ideia de que tudo tem que ser muito complexo. Não é, tá? É tudo simples. A natureza é simples. Nós somos natureza. Então, vai por esse caminho que é sucesso. E construir essa confiança que você tanto deseja que tenham em você e você também no outro, você vai ter que treinar a confiança. Então, vai precisar sim treinar o corpo para ele sair desse congelamento e procurar o que então? Relações mais saudáveis para você. Então, você muitas vezes vai ter que sim, sair do meio que você está, sair da convivência das pessoas com as quais você tem ali uma grande dinâmica que pode pesar. Isso é importante, escolher melhor as suas amizades, escolher as pessoas com quem você realmente vai partilhar a sua vida. Então, isso vai também influenciar, claro, na forma como você passa a confiar nas pessoas. E aí é assim, essa ferida, ela ensinou você a fazer o quê? Controlar para não perder. Só que no final você acaba perdendo do mesmo jeito. Então, o movimento aqui de transformação, esse convite que faz com que você possa confiar na vida, em si e nos outros, é que você faça isso sem se abandonar. Porque se essa ferida fica aí em você, naturalmente você está sim negligenciando sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde como um todo. Então, nem vem dizer para mim que não, porque está pagando um preço alto. Então, se você chegou até essa quinta ferida e esse conteúdo foi enriquecedor para você, te deu insights, te deu aí uma mudança, lembra de comentar, curtir e compartilhar, porque assim outras pessoas também vão poder fazer esse movimento e ter uma vida mais leve, mais satisfatória, mais agradável, que é o que eu desejo para você e para todos aqui que estão vendo esse vídeo. Logo mais voltaremos no canal com talvez uma sequência ou outras linhas aqui. Nos acompanhem para que você possa continuar nesse movimento junto comigo. Então, eu te encontro no nosso próximo vídeo. Até lá!